talvez agora você pode estar passando por um momento onde o inimigo está tentando a sua fé. Mas às vezes a gente fala do inimigo, fala muito do inimigo, mas e de Deus, irmão? Tá, quando Deus está movimentando algo na nossa vida, isso não significa que o inimigo vai ficar parado. Muito menos pelo contrário. Isso significa que ele vai agir ainda mais contra você, tentando acabar com a sua fé ou a sua esperança. Primeiro, irmão, eu quero ler um versículo de Romanos, capítulo 5. Aqui, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui, irmão, percebemos que não somos salvos pelas nossas forças ou pelo nosso o que a gente faz, sabe? A gente nunca seremos merecedores, nem pelo aquilo que a gente faz ou pelo aquilo que deixamos de fazer, mas sim pela fé, irmão. Aqui em Romanos diz que somos salvos. Antigamente éramos salvos pela lei, mas quando Jesus veio aqui na terra, somos salvos pela fé, irmão. Não pela nossa fé sozinha, porque a nossa fé veio de Jesus Cristo e somos salvos pela fé nele, irmão. E que mostra que a gente tem a fé na graça de Deus, nessa graça onde vai salvar muitos. Que aqui mostra que por um pecado que alguém cometeu, todos foram feitos de pecadores, a condenação. Mas por um ato de justiça, todos foram feitos justos. Todos foram salvos dessa condenação. Muitos foram salvos, né? Dessa condenação. Não todos, mas muitos, aqui fala. Então, irmão, aqui você percebendo, tribulações geram paciência. E paciência gera experiência. Experiência gera esperança. Como assim? Às vezes está passando por um momento muito difícil, irmão. Onde nós faz e não fazemos mais com tanta fé que a gente tinha, irmão. Como assim tanta fé? Porque, irmão, há dois estados, irmão. Há dois estados. Primeiro, quando Deus colocar algo no nosso coração pra gente fazer, se é começar um projeto, um negócio, eu não sei. A gente faz com fé, irmão. Mas aquela fé superficial, sabe? Imagina uma terra e eu colocar semente por cima. Tá, você colocar sua fé, mas ela tá por cima, ela não tá enfiada na terra. Como ela vai brotar? Como ela vai crescer? Como assim? Eu não tô entendendo. Porque a primeira vez você colocou a sua fé por cima. Como assim? Por que não dentro da terra? Porque você escondia algum pecado. Calma aí. Você estava escondendo algum pecado que você cometeu. Ou que você sabia que cometeu e que estava cometendo, não sei. Mas a primeira vez nós tínhamos fé, só que cometemos algum pecado. Ou seja, não dava para andar alinhado. Não dava para a semente estar na terra. E a segunda é a que você está agora, provavelmente. Como assim a segunda? É que a sua semente nem está na terra. A outra, a sua fé estava ali, em cima. Mas essa nem na terra tá. Porque você fica com medo, com dúvida. Que será que isso vai dar certo? Ou às vezes quando você faz, você fica olhando pro resultado. E às vezes você olhando para esse resultado, gera ansiedade. Mais ansiedade. Mais medo do amanhã e culpa do ontem. Porque a gente fica olhando para o resultado, como que isso hoje vai me sustentar para o amanhã? Ou como que amanhã vai vir um sustento? Eu não sei. Mas se for olhar, irmão, a oração é o pão nosso de cada dia. Ou seja, o pão que Deus enviará. Cada dia Deus enviará um problema. Mas devemos correr atrás desses problemas. Como assim, André? Tá ficando louco, eu quero fugir de problemas. Mas se Deus está conosco, irmão, nós temos que ir atrás desses problemas. E como resolver, irmão? Que a gente está em duas fases. Nem uma e nem outra. Não está dentro da terra. Como que é isso, irmão?
Às vezes você vai ouvir que você não pode, ou que ninguém vai te ajudar, ou que não vai dar certo, ou que sei lá, o que você está vivendo hoje, com dúvida, ou fazendo com dúvida, ou nem fazendo. Mas às vezes entregar, irmão, é entregar a semente em Deus, é colocar a semente em Deus. E quando a gente coloca a semente em Deus, que é a fé genuína, não permite nos decepcionar. Porque aqui mostra, irmão, a tribulação, a preocupação do hoje, a tribulação gera paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. E se Deus está conosco, por que a gente não vai na frente? Porque a gente não vai lá derrotar Golias? Porque a gente não vai derrotar o gigante? Porque às vezes a gente olha para o gigante e foge do gigante. Mas se Deus está conosco, por que não fazeremos como Davi? Não é uma comparação, não, irmão, mas se aqui está o seu gigante, a sua promessa, aquilo que está impedindo a sua promessa, está ali na sua frente. Todo mundo está sendo derrotado. Pode ser o medo, a dúvida, a desesperança, o desespero. Muitos ali estavam com tudo isso, o rei, todo mundo. Mas aí Davi foi, não pela sua força, mas pela força de Deus. E às vezes você não avança porque você está com medo. Às vezes você avança e lá na frente de Golias você abaixa a cabeça. Ele gritando, caçoando de você, você abaixa a cabeça. E como que é abaixar a cabeça? É aceitar os resultados de hoje. É aceitar que todo mundo ao seu redor está dizendo que não vai dar certo. Aí você sente, mas Deus colocou em você que vai dar certo. Aí você vai abaixando a cabeça, o gigante está aqui na sua frente, você vai abaixando. Aí quando você vai olhando para cima, você vai sentindo culpa. Não, irmão. Quando a gente olha para cima, não é para nossas glórias, não. Mas quando a gente olha para cima, é para a glória de Deus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Por isso que a gente devemos correr atrás do problema. A fé genuína é saber que vai ter um processo até a promessa. Mas que mesmo nesse processo que vai ver impedição, isso é fato. Ainda que venha o vale da sombra da morte, Deus estará com você, irmão. Vai vir impedição. A fé genuína não é ser ingênuo. Dizer que não sabe que vai vir impedimento. Saber que não vai vir impedimento. Não, irmão. Ainda que venha o vale da sombra da morte, Deus estará comigo. Ou seja, a fé genuína é saber que o vale, as impedições para chegar na sua promessa vai ter. Mas que mesmo nessas impedições, nada vai impedir de você chegar na promessa. Porque Deus está contigo. Tá entendendo? E é isso, irmão. A primeira vez você colocou a semente em cima da terra. E a segunda você nem está colocando a semente. Mas para colocar precisa de uma fé genuína. É saber que existem impedições. Isso é fato. Mas saber que Deus está com você. E mesmo sabendo das impedições, Deus é maior na sua vida. Ou a impedição. Não, irmão. Deus é maior, muito maior de que tudo, irmão. Essa impedição Deus criou, Deus que fez, sabia? Ah, então Deus está me colocando aqui pra quê? Ele poderia me colocar na promessa direta. Mas, irmão, minha mãe me disse uma vez que tudo aquilo que é dado de mão beijadas é tirado de mão beijada. E se Deus poderia te dar de mão beijada, mas você ia ser tirado de mão beijada. Mas Deus vai fazer de um jeito que mesmo que a impedição, mesmo que o vale da sombra da morte venha, você não desistirá. Mesmo que venha, irmão, você vai reconhecer que foi Deus que te sustentou quando você chegar lá na promessa. Mas vai entender que houve um esforço. Entre muitos, o rei, todo mundo lá, Davi foi. Ele reconheceu que Deus estava com ele. Mas e se Davi não tivesse avançado? E se Davi avançou e ficou olhando para baixo? Reflita nisso, irmão. E se ele ficou ali para baixo? Não, ele olhou para cima. Ele reconheceu que Deus estava com ele. Mas ali, ele teve um esforço da parte dele. Ele foi um colaborador de Deus naquele momento. Ele avançou. Se ele não tivesse avançado, ali Deus não seria glorificado. Ali Deus não ia mostrar o poder. Porque todo mundo dizia que adorava o mesmo Deus. Mas ali, eles não...
Todo mundo dizia que adorava o mesmo Deus, mas não tinha fé nesse Deus. Tá entendendo? Muitos vão adorar esse Deus, mas e a fé nesse Deus? Você tá tendo essa fé? E não é de ficar parado não, irmão. A gente confunde, a gente vê por aí o tempo de espera. E a gente fica pensando que é só esperar. Sim, Deus pode fazer do nada, de repente. Mas ele não vai fazer de repente assim, irmão. Se for um milagre, se for uma doença, ele pode fazer, ele vai fazer. Se for uma doença, um milagre, imediatamente. Mas sabe, é um processo. Ele não vai pular o processo e colocar você na terra prometida sem um processo. Ele vai fazer você passar pelo processo, aprender e chegar na terra prometida. O vídeo já tá ficando longo, irmão. Eu vou finalizar por aqui. Mas, irmão, Deus vai enviar um milagre agora. Se for uma doença, se for algo, irmão. Um milagre mesmo. Mas se for uma promessa, irmão. Não tô dizendo que esse milagre não é uma promessa. Mas que há um processo, irmão. Porque a promessa, um milagre, Deus faz assim, ó. Mas o processo, Deus está com você. E Ele vai fazer assim também. Só que vai ter um processo. Então não acha que vai pular esse processo. Então, irmão, se fez sentido no seu coração, falou com você, compartilhe com alguém para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E acaba chegando em mais pessoas que tá precisando disso. E tudo bem, não é pra mim não, é pra Deus. Isso não impedirá que essa mensagem chegue naqueles que Deus quer que chegue. Mas seja instrumento de Deus. E se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. E se essa mensagem for com você, que Deus te abençoe.